não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, este aprendizado, a primeira coisa que ele deve mostrar para você é que as fontes da autoridade, da segurança, da veracidade, da verdadeira orientação na vida não são fontes visíveis, não estão presentes na sociedade humana. São fontes puramente espirituais. Então, é só, vamos dizer, pela conquista de um senso de evidência longamente treinado que você vai ter alguma segurança. A segurança é a da percepção da verdade em condições de perfeita evidência e sem a possibilidade do temor de erro. As coisas das quais nós podemos ter evidência neste sentido são poucas. Na maior parte dos assuntos humanos nós não temos esta evidência. Nós temos, vamos dizer, uma mistura, né? Como dizia o filósofo Al-Farabi, nós temos uma mistura de certeza intelectual e mera persuasão. Na maior parte dos assuntos é assim. Mas em alguns nós temos a certeza. Então é isso que nós temos que buscar, essas poucas certezas de altíssimo nível, que são certezas da esfera da ontologia, da metafísica, e até, vamos dizer, até em parte da ética, essas que nós temos que procurar, e elas serão a nossa única certeza. Se você não tem essa certeza na esfera intelectual, a sua suposta fé religiosa será deficiente. Porque a Igreja Católica sempre ensinou que o conhecimento e a certeza da existência de Deus não são matéria de fé, são matéria de razão e conhecimento. Se você não tem isto, que fé você pode ter? Se a existência de Deus para você se torna matéria de fé, você está lascado. Isso não pode ser matéria de fé jamais. Você tem que ter a plena evidência. Se você não tem, então você está colocado numa situação, vamos dizer, de imaturidade intelectual e espiritual. Você depende de uma autoridade externa que te legitime aquilo. É claro que para a maioria dos seres humanos não existe a possibilidade de desenvolvimento intelectual como vocês estão tendo. Então eles sempre dependerão de uma autoridade externa, e é para isso mesmo que existe o sacerdócio. Quer dizer, o indivíduo fiel, semi-analfabeto que está aí na igreja, ele não tem condição de obter a certeza intelectual de certos pontos. Então, quer dizer que a própria existência de Deus, para ele, se torna matéria de fé sustentada na autoridade do sacerdote. Então, é uma certeza de segundo grau. Mas o sacerdote, por sua vez, ele tem que ter a evidência intelectual. Ele não pode ter só a fé. Está entendendo? Porque a fé se refere, por exemplo, à pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, que ele é o Logos divino, e que ele é o caminho da salvação. Isso é matéria de fé. Mas a existência de Deus, a vontade de Deus, a infinitude de Deus e o modus operandi de Deus, nada disso é matéria de fé. A igreja sempre ensinou isto. E as pessoas ainda não querem aprender. Porque preferem que isto seja matéria de fé.
porque daí permite que ela se agarre na autoridade, vamos dizer, de uma instituição. Precisa ser uma instituição bem grande, bem rica, cheia de prédios, cheia de templos, né, cheia de bibliotecas, de museus, é para inspirar uma respeitabilidade. Então, o que você está chamando de fé, na verdade, quando você transforma o que deveria ser matéria de conhecimento, se transforma em matéria de fé, você está degradando a própria noção da fé, porque a fé que você tem, tá certo? É, de fato, na instituição tal como materialmente ela se apresenta. Então, eu contei para vocês a história do Papa, que não sei se contei aqui ou se contei no programa. Um dos papas dos primeiros séculos, ele tinha um inimigo, porque esse papa achava que as pessoas que saíssem da igreja e depois voltassem arrependidas deveriam ser aceitas. E ele tinha um inimigo, que era um sujeito mais caxias, mais rigoroso, que achava que não, se o sujeito abandonou, está fora. Tchau. E por causa disso, esse camarada combatia muito o papa. Né? E chegou a ser nomeado antipapa. Né? Ele foi nomeado papa também pelos seus compinchas. Claro que o mandato dele não era legítimo, mas ele não era uma pessoa má, ele não era um homem de má intenção. Ele estava com a intenção certa, mas estava com a doutrina errada. E este antipapa ele foi preso pelos romanos e mandado para trabalhos forçados numa mina de prata, onde as pessoas duravam 3 meses, porque chegava lá, a primeira coisa, castravam o sujeito. Depois recebia 60 chicotadas, uma coisa assim, isso no primeiro dia. Mas, não, ao contrário, primeiro a chicotada, depois capava. Desculpa, errei. Eles não eram tão maus assim. Então, os romanos não eram tão maus assim. E aconteceu que esse antipapa foi mandado para as minas de prata. E logo depois, alguns meses depois, o Papa foi preso, também mandado para as mesmas minas de prata. Então os inimigos se encontraram ali. E ali o antipapa, né, reconheceu o seu erro, pediu perdão ao Papa, pediu absolvição, foi absolvido, logo depois os dois morreram. Eu digo, muito bem, qual a autoridade que este Papa representava para o seu inimigo? Os dois dentro da prisão, os dois castrados, os dois reduzidos à escravidão, tá certo? Os dois submetidos, vamos dizer, a um regime de privações que prometia matá-los em pouco tempo. Certamente não era uma instituição com templos bonitos, com muito dinheiro. Não era isso, gente. Era outra coisa. Né? Então, se você não está pronto a obedecer à autoridade deste Papa na mina de prata, é melhor você nem ligar muito para o outro Papa que está aí, porque o que você está pensando como Papa não é o Papa, você está pensando o cargo dentro de uma instituição enorme, poderosa e milenar. Meu filho, isso não é o Papa, isso é a vestimenta do Papa. Quer dizer, se o Papa não tivesse nada, você tem aí na sua frente um Papa semi-pelado, sangrando, capado, pronto para morrer. É isso que você tem que obedecer. Então, é claro que nós somos poupados desse destino. Nós todos, eu e vocês, somos pessoas muito felizes. Nós não fomos submetidos a esse tipo de desafio. O nosso desafio é bem mais simples e mesmo assim muita gente fica com medo dele e corre. Nós não estamos enfrentando, vamos dizer, o perigo desta devastação física a que esses mártires foram submetidos. Não, nós só temos uma situação psicologicamente intimidatória, que é a situação de você sentir-se, vamos dizer, isolado e incompreendido pelo seu meio. Agora você quer que eu chore, chore do seu destino, coitadinho. Ele está tão isolado, a namoradinha dele não gosta mais, papai e mamãe não levam ele a sério, riem da cara dele, coitado, ele não aguenta isso. Você quer que eu tenha dó de homens de 40, 50 anos que ficam buscando uma comunidade religiosa para se refugiar disto? Como posso ter dó? Eu vivi nesse isolamento 30 ou 40 anos e garanto que ele não mata. Eu já aconteceu de todas as pessoas que eu conhecia, todas, com exceção da minha atual esposa, a Roxane, todas me virarem a cara, ninguém queria nem falar comigo, porque eu estava dizendo uma verdade que elas não queriam engolir. E isso durou anos. E eu perdi assim, todos os meus alunos, todos os meus amigos, todo o apoio, tudo. Ficava absolutamente sozinho. Morri? Não morri. Me fortaleci muito com isso. O dia que você entender assim, que olha, se você está dizendo que 2 mais 2 é 4,
e todo mundo está dizendo que é 5, fique tranquilo, meu filho, você vai ganhar. Pode demorar. Você pode até acontecer, se você for muito azarado, ter uma vitória post-mortem, mas eles vão perder. Então, você tem que buscar segurança no conhecimento da verdade, não no apoio da comunidade e não no apoio da autoridade. A única autoridade é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Logos Divino. E você vai conhecê-lo por duas maneiras. A primeira maneira é por evidência intelectual. Quando você começar a entender como que a razão divina governa o mundo, como é a estrutura da realidade, você não vai entender no conjunto, mas alguma coisa você vai entender. E a segunda maneira é pela intervenção pessoal dele na sua vida concreta, que você vai obter através da prece, e não, tá certo, de espetáculos, tá certo, que fazem as pessoas chorar. É claro que se você vê um milagre, você chora. Então, eu muitas vezes lendo ali as coisas dos milagres do Padre Pio, eu chorava. Por exemplo, quando ele faz uma menina que não tem pupilas enxergar, que é uma coisa assim, fisicamente impossível. Eu digo, é uma coisa para você chorar. Mas não é pela impressão que o Padre Pio causou. O Padre Pio não causa nenhuma impressão. Se você vê o filme que fizeram sobre o Padre Pio, o filme italiano, o ator que faz o Padre Pio tem uma presença física muito mais impressionante do que o próprio Padre Pio. Não é isso? Agora, se as pessoas se deixam levar por esse tipo de coisa, depois de ter estudado anos a fio comigo, eu digo, mas que coisa! Quanta covardia existencial! Que medo da solidão! Que necessidade de sentir que você está falando com Jesus quando você está falando apenas com um vigarista? Isso já aconteceu várias vezes para vários alunos meus e, graças a Deus, acontece cada vez menos. Quer dizer, o número de pessoas que caem nisso é pequeno. Vai diminuindo também, em parte, porque as minhas capacidades pedagógicas vão melhorando um pouco com o tempo e eu consigo me explicar melhor para as pessoas. Tá certo? Então, a sua relação com o meio... Também é outra coisa, muitas dessas organizações, elas criam em você um sentimento de pertencer a uma elite. Então, presta atenção, você não pertence a elite nenhuma. Vocês vão compor uma elite pelas suas obras. Daqui 10 ou 20 ou 30 anos, quando você tiver feito obras de inteligência que justifiquem uma autoridade sua, aí sim você começa a compor uma elite. Agora não. Você não pode pertencer a uma elite por impregnação, só porque você frequenta o lugar. E também, vamos dizer, se o senso de pertencer a uma elite lhe infunde, então, alguma segurança, algum reconforto, é porque isso não é uma elite, é porque isso é falso. Porque elite, meu filho, é baseada no velho adágio noblesse oblige. Quer dizer, a nobreza traz obrigações. A aristocracia medieval era aristocracia por quê? Porque o dever número um dela era morrer na guerra. Durante o resto do tempo eles se divertiam um bocado. Mas se houvesse uma ameaça de guerra, só quem tinha obrigação de ir lá correr risco eram eles. O povo não tinha, os comerciantes não tinham, os camponeses não tinham, sobretudo as mulheres e crianças não tinham. Então, quer dizer, se você está à altura de cumprir essa obrigação, você passa a ser uma elite automaticamente. Agora, só porque você está participando de não sei o quê. Então, eu conheço várias organizações, protestantes, judaicas, islâmicas, católicas, tá certo? Que criam esse sentimento. E tudo isto, meu filho, é exatamente o contrário do que Jesus Cristo ensina. Por exemplo, se você pertence à Igreja Católica, meu filho, você não pertence a outra, não precisa de uma segunda organização. A organização com a qual você pertence é a Igreja Católica. Em que consiste pertencer à Igreja Católica? Consiste no seguinte: você confessa seus pecados,
você participa da comunhão. E você tenta se aperfeiçoar na linha indicada por nosso Senhor Jesus Cristo. É só isto. Você não participa de reuniões, você não vai cantar com todo mundo, você não vai no estado do Pacaembu para ter emoção coletiva, você não vai ficar extasiado dentro de um pateta criminoso que está lá fazendo uma pregação bonita. Participar da igreja é isto, meu filho. Então, por isso é que eu recomendo para as pessoas que estão tentando realmente adquirir as condições de um trabalho intelectual, este sim, de elite, é imperdoável pertencer a qualquer dessas coisas e é imperdoável não suportar o isolamento social, que não é um isolamento, na verdade, porque você vai continuar vivendo no meio das mesmas pessoas. Ao contrário, são esses movimentos que gostam de isolar as pessoas do mundo, para você não ter contato com família, e ainda ser comprometido com o chefe por um juramento de segredo. Você não pode contar o que ele te falou. Na hora que me contaram, se entrar numa organização que tem um juramento de segredo, eu digo, escuta, toda a doutrina da igreja, 2000 anos de doutrina da igreja, condenam qualquer segredo. O único segredo que a igreja aceita é o segredo da confissão. Se alguém te fez um juramento secreto, é contra a igreja, evidentemente. Agora, se o padre fez isso com você, mas ao mesmo tempo ele reza a missa, seguinte, o juramento de segredo não vale nada e é criminoso, mas a missa continua valendo. Então, essas organizações católicas, eu digo, elas são as piores de todas. Por quê? Porque elas usam, vou dizer, dos meios criminosos junto com instrumentos legítimos e que são válidos. E justamente nesta ambiguidade é que elas ganham uma credibilidade. Então, quando eu digo para fugir dessa de qualquer organização que seja, eu estou dizendo o seguinte: cada um de vocês, que é um estudante que está se preparando isso, você tem que arcar com a responsabilidade do seu conhecimento, e você tem que ajudar as pessoas em torno, e você tem que ser paciente com elas. Não exigir que te compreendam. Ao contrário, como é que eu posso chegar para minha mãezinha que está com 90 anos, coitada, que só teve estudo primário, e querer que ela me compreenda? É eu que tenho que compreendê-la, meu Deus do céu. É eu que tenho que ter paciência com ela. E os seus amiguinhos de juventude, fique sabendo que você já disse adeus a eles como membro da patota deles. Você não é mais um igual. Você agora, de certo modo, é responsável por eles. Não que você vai curar todos, ensinar todos, mas você vai ter que ter uma paciência extra com eles. E te digo, com toda a sinceridade, você será amado por todas as pessoas do seu grupo. Não vale nada perto desta capacidade que você pode ter de compreendê-los e amá-los, mesmo quando eles não te compreendem, mesmo quando eles não gostam de você. Isto é o sentimento paternal por excelência. Eu tenho 8 filhos e tenho um monte de alunos. E eu sempre penso assim: se não gostarem de mim, é problema deles, porque eu os amo da mesma maneira. Eu não estou pedindo recompensa, por quê? Porque eles não têm nada para me dar. Eu é que tenho para dar para eles. E a minha obrigação é dar. E se eles não gostarem de mim, eu não estou precisando desse reconforto. Então, esta atitude minha não é eu que inventei. Isto é tradicional. Tanto, vamos dizer, no ensino religioso, quanto na tradição filosófica. O número de filósofos que foram, vamos dizer, incompreendidos, maltratados, perseguidos, assassinados, é muito grande. O número dos que foram humilhados. Por exemplo, durante na Idade Média, você tinha as grandes universidades que permitiam, então, a reunião dos grandes intelectuais, e eles mais ou menos conviviam com os seus pares, então eram relativamente compreendidos. Numa fase posterior, isto se dissolve. A unidade da universidade medieval se dissolve e começam a surgir novos grupos de intelectuais extra-universitários sob a proteção dos nobres, dos reis e dos nobres. Só que aí, esse novo tipo de intelectual que surge, nessa classe se inclui Descartes, Leibniz, Francis Bacon,
todos eles tinham uma posição subalterna em relação a seus protetores. Que frequentemente, por estarem subsidiando a vida deles, se jogavam superiores a eles. Né? E eles mesmo frequentemente eram obrigados, por exemplo, entre os anos, o século XVI e XVIII, praticamente não se publica um livro, vamos dizer, de filosofia ou de ciência que não tem uma enorme dedicatória a algum nobre imbecil. Né? Então, já é uma situação extremamente como eu disse, constrangedora. Como é que esses intelectuais então mantinham a sua dignidade neste meio? Alguns não mantinham de maneira alguma. Alguns, se o príncipe mandava escrever outra coisa, escrevia outra coisa. Mas alguns aceitavam, às vezes, uma posição realmente subalterna. Trabalhavam para essa pessoa, como Leibniz, por exemplo, foi bibliotecário de um nobre, o David Hume foi bibliotecário de um outro nobre. Então, quer dizer, as relações dele com esse seu patrocinador eram mais formais e não implicavam certas outras obrigações além daquelas da profissão. É uma maneira que eles encontravam de manter a sua dignidade. Então, muitas vezes, no exercício de certas funções intelectuais, você precisará da ajuda de outras pessoas. Por exemplo, se você tem um projeto de pesquisa que você não pode realizar sozinho, porque custa dinheiro, você vai empregar outras pessoas, etc, etc. Bom, você vai precisar de um patrocinador. No Brasil, em 100% dos casos, o patrocinador mais dia menos dia achará que ele sabe mais do que você. Então, você vai ter que ter uma paciência com o sujeito e gradativamente mostrar que quem sabe é você. Você não pode abdicar da sua autoridade, desde que você tenha o conhecimento da coisa, você não pode abdicar da sua autoridade em função da autoridade do mero dinheiro. Então, além do mais, você vê que entre as pessoas de certa fortuna no Brasil, todas elas são pessoas mal formadas e inseguras, e que às vezes se apegam a você, como esses jovens que eu mencionei se apegam a uma autoridade religiosa. Quer dizer, te entendem de uma maneira completamente errada, estão buscando em você, né, exatamente aquilo que certas organizações de massa lhes ofereceriam. Não é isso? E, pior ainda, se sentem membros de uma elite, porque em vez de ir na organização de massa, vieram procurar um sujeito mais qualificado como eu. Então aí você tem, vamos dizer, tentações e mais tentações, motivos e mais motivos de corrupção, tudo isso vai acontecer para vocês. Mas isso faz parte, vamos dizer, da natureza deste trabalho. Né? Então você tem que entender que a fonte da autoridade são duas. Você tem a autoridade da evidência, que é justamente o que nós vamos buscar aqui, e que depende de muito treinamento até você começar vamos dizer, a ter uma certeza pessoal dessas coisas. E existe a autoridade de Deus que transmite através da tradição religiosa, quando a tradição religiosa não foi rompida. No caso da Igreja Católica não foi rompida totalmente e nunca será, porque enquanto tivermos feito rezando missa, aquilo está funcionando. Mas toda a encarnação social da autoridade já caiu, minha gente. Quer dizer, onde você vê, tem uma organização grande, cheia de gente, tem uns prédios bonitos, ali mesmo que não tem autoridade nenhuma. É nada, isso é zero, isso é de uma vacuidade assombrosa. Nós estamos, espiritualmente falando, na fase mais perigosa da história humana. Já houve fisicamente, talvez, outras fases mais perigosas, Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Hoje nós somos poupados daqueles perigos, né? Morreram 40 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Né? Mas, em termos de espiritualidade e de corrupção intelectual, nós estamos no momento mais perigoso da história humana. O momento onde, vamos dizer, a capacidade de discernimento e de certeza intelectual vai se restringindo e já não tem mais encarnação externa. Por exemplo, as pessoas que deixam, por exemplo, não confiamos mais na igreja, porque agora nós confiamos na razão, na ciência, na academia. Depois isso foi uma ilusão que durou 200 anos, meu filho.
Isso aí foi uma religião que surge no século XIX. Os intelectuais começam a pensar nisso no século XVIII, mas isso se encarna publicamente na França no século XIX. O sistema educacional francês foi todo montado em cima, vamos dizer, do culto da ciência. Então dava a impressão que agora nós temos um outro clero que não é religioso, mas ele é dedicado ao conhecimento, à razão, etc. Então ele se distingue do outro clero por quê? Porque ele está sempre em discussão consigo mesmo, ele é autocrítico, ele se corrige. Né? Então tem gente que tem essa visão idealizada da ciência. Meu filho, essa ilusão não durou 100 anos. Né? Em menos de um século, a comunidade científica começou a mostrar a sua corrupção, que é maior que a dos políticos. Você vê essa coisa toda que aconteceu com o negócio do aquecimento global, gente. Ou seja, como comunidade, os cientistas não têm autoridade nenhuma. Vamos dizer, o número de vigaristas é enorme e o número de bobos é maior ainda. Então, eu não posso confiar nem na ciência como instituição. Não, meu filho. Não. Não dá para confiar. Você vai ter que confiar na busca dos meios de evidência pessoal e você vai ser sempre falível, você vai errar em 80% dos casos, mas a sua capacidade de discernimento ela nunca vai acabar. Ela não será destruída. Se você não, vamos dizer, materialmente você não tem a evidência, não tem a certeza, você nem por isso perde a capacidade de obtê-la. E na medida que você obtém alguma, aí você descobre o que é o sentido, vamos dizer, de uma tradição intelectual, de uma tradição espiritual, na qual uma fileira de pessoas em épocas diferentes percebeu exatamente a mesma coisa. Então aí você pode dialogar com Al-Farabi, com Platão, com Al-Kindi, com Muhyiddin Ibn Arabi, com Aristóteles. E você participa de uma espécie de comunidade atemporal, onde as pessoas não estão ali para te garantir, para te dar segurança psicológica. Né? Apenas são pessoas com as quais você pode dialogar de maneira a adestrar e aperfeiçoar a sua própria inteligência. De modo que você compreenda pelo menos o que elas compreenderam e saiba complementá-las, corrigi-las onde for necessário. O ser humano, para ele viver com bastante segurança, bastante firmeza, ele não precisa ter certeza quanto a muita coisa. 2 ou 3 pontos são mais que suficientes. Né? E
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.